Eu preciso que vocês parem tudo o que estão fazendo agora. Esqueçam as notificações do celular, esqueçam o barulho da rua, esqueçam até mesmo a respiração tranquila que vocês tinham há 30 segundos. Porque o que eu vou contar agora, o que eu estou vendo acontecer em tempo real nos monitores à minha frente, não é apenas uma notícia. Não é uma manchete sensacionalista de jornal de domingo. É o som de uma engrenagem gigantesca, enferrujada e mortal, que acabou de se soltar e está rolando ladeira abaixo na direção de todos nós. Imaginem o som de uma sirene. Não aquela sirene distante de ambulância que você ignora no trânsito. Eu estou falando daquele som visceral, aquele uivo mecânico que rasga o céu e faz o estômago de uma nação inteira revirar. Foi isso que se ouviu na Turquia há poucas horas. O céu, que deveria ser apenas um manto azul sobre a fronteira, se tornou o palco do que pode ser o gatilho final. O Irã disparou mísseis. E não foi contra um alvo qualquer no deserto. Foi contra a Turquia. Um membro da OTAN. Vocês conseguem sentir o peso disso? O artigo 5, aquele parágrafo de texto que diz que um ataque a um é um ataque a todos, está pulsando agora como uma veia aberta na testa dos generais em Bruxelas. Mas não é só isso. Se fosse só isso, já estaríamos à beira do abismo. Mas a situação é muito pior. A Espanha está gritando traição contra a Alemanha nos corredores diplomáticos. O Catar, silenciosamente, girou a válvula mestre e parou a produção de gás para o mundo. E uma mensagem vinda de Dubai, que a maioria da mídia tradicional ainda está tentando decifrar, mostra que os aliados mais próximos, aqueles que juraram lealdade eterna, estão virando as costas. Eu sei o que vocês estão pensando. Ah, é mais uma crise, vai passar em 5 minutos. Honestamente, até eu queria acreditar nisso. Eu daria tudo para vir aqui e dizer que é apenas política normal. Mas se vocês acham que haverá 5 minutos de pausa para respirar neste conflito com o Irã, vocês estão dolorosamente enganados. Nas últimas horas, a realidade não bateu na porta. Ela arrombou a fechadura. Estamos vendo o momento exato em que tudo vira. A questão deixou de ser se o conflito vai escalar. A pergunta agora, a única que importa é: quanto do mundo que conhecemos ainda será destruído antes que alguém, qualquer um, tenha a coragem ou a insanidade de puxar o freio de emergência? Vamos respirar fundo e dissecar esse cadáver que é a geopolítica mundial hoje, começando por algo que me deixou, sinceramente, atônito. Uma notícia vinda de Dubai. Os Emirados Árabes Unidos, aquele bastião de luxo, estabilidade e alianças americanas no Golfo, acabaram de puxar o freio de mão com uma violência que fez os pneus cantarem em Washington. Temos uma notícia urgente confirmada de que os Emirados Árabes Unidos estão negando oficialmente aos Estados Unidos o uso do seu espaço aéreo para qualquer operação contra o Irã. Como assim? Vamos pausar e olhar para isso. Ontem, literalmente ontem, os jornais ocidentais, com toda a sua pompa e certeza, escreviam que os Emirados estavam prontos para marchar lado a lado nos ataques. Diziam que a coalizão era sólida como rocha. Foi mentira? Estávamos sendo alimentados com ilusões? Ou será que a realidade é muito mais sombria? Pensem comigo. Porque vamos ser francos, a única razão pela qual esses países permitiram bases americanas em seu solo sagrado, a única razão pela qual mantiveram a calma enquanto o mundo pegava fogo, foi uma promessa. A promessa americana de proteção. Nós cuidamos de vocês se vocês cuidarem das nossas bases. Mas agora os estados do Golfo foram atacados. Os drones zumbiram, as explosões aconteceram. E onde está a cavalaria americana? Donald Trump não os protegeu. Pelo contrário, as informações que chegam e que me dão um frio na espinha dizem que os CUA estão negando até mesmo a reposição urgente de mísseis de defesa aérea para esses países. Vocês conseguem imaginar a sensação de estar em um palácio em Abu Dhabi, olhando para os radares, sabendo que o seu protetor decidiu que você é dispensável? Os Emirados Árabes viram a verdade nua e crua. Para os americanos, eles não importam. A prioridade é Israel, e apenas Israel. E isso é um terremoto estratégico. Os Emirados não são um parceiro qualquer. Eles hospedam uma das maiores bases aéreas dos Qifmastio na região. Fechar o espaço aéreo não é um protesto diplomático. É um ato de guerra fria contra o próprio aliado. Mas antes de continuarmos com essa espiral de loucura, eu preciso que vocês parem e pensem em algo comigo. Eu quero fazer uma pergunta que pode parecer desconfortável, mas é necessária agora que vemos essas alianças se desfazerem como castelos de areia. Vocês já pararam para pensar sobre o que realmente significa lealdade quando há bilhões de dólares e ogivas nucleares na mesa? A verdade, nua e crua, é que no jogo do poder, a lealdade não é uma virtude moral. Ela é uma moeda de troca. Nós crescemos aprendendo que a confiança é a base das relações humanas, que você protege quem está do seu lado. Mas na alta política, a confiança é apenas um cálculo de risco.
O que estamos vendo com os Emirados Árabes não é uma traição emocional, é uma correção de mercado. Eles perceberam que o custo da lealdade aos Houthis ficou mais alto do que o lucro da proteção. E isso é uma lição brutal para todos nós, até nas nossas vidas pessoais. Quantas vezes nós mantemos lealdade a instituições, chefes ou sistemas que na primeira crise nos descartariam sem piscar? A política internacional é o espelho ampliado da natureza humana mais egoísta. Não existe amigo entre nações, existem interesses convergentes. E quando esses interesses divergem, a mão que apertava a sua ontem é a mesma que assina a ordem para te ignorar hoje. A lição aqui é dura. Nunca confie sua segurança, seja ela física ou financeira, inteiramente à boa vontade de um terceiro. Não importa o quão poderoso ele pareça ser, porque quando o teto desabar, ele vai segurar a própria viga e você ficará exposto à chuva. Voltando para o caos, porque as notícias não param, e cada uma é mais alarmante que a anterior. Se a traição diplomática no Golfo já era ruim, o que está acontecendo na fronteira da Turquia é um material de pesadelos. Segundo relatórios que estão pipocando em todas as agências de inteligência, o Irã teria atacado a Turquia. Um míssil iraniano voou em direção ao território turco. A defesa aérea da OTAN, em pânico e em alerta máximo, interceptou o projétil. O Ministério da Defesa da Turquia confirmou. O míssil foi parado antes de causar uma catástrofe em solo, mas os destroços caíram na província fronteiriça de Hatay, em uma área aberta. Graças a Deus, não houve mortos. Mas o simbolismo disso é mais destrutivo do que a ogiva em si. A OTAN está assumindo que o Irã disparou intencionalmente contra um membro da aliança. O míssil sobrevoou o Iraque e a Síria com um destino certo. Agora, eu quero que vocês usem o cérebro crítico de vocês. Olhem para o timing disso. É no mínimo extremamente suspeito. Ontem mesmo, Donald Trump anunciou que os Houthis planejam um ataque terrestre ao Irã. E quem ajudaria nesse ataque? Os curdos. Sim, os curdos, inimigos históricos e mortais da Turquia. Isso colocaria a Turquia numa posição inusitada. Eles poderiam acabar ajudando o Irã para esmagar os curdos. E agora, do nada, um míssil iraniano voa contra a Turquia? Desculpem o meu ceticismo, mas isso cheira mal. Soa ilógico. Por que o Irã, que já está cercado por todos os lados, decidiria atacar a Turquia agora e garantir que o segundo maior exército da OTAN entrasse na guerra contra eles? Isso seria suicídio? E se? E eu digo isso com todo o cuidado, mas com toda a seriedade. E se estivermos vendo uma operação de bandeira falsa? Uma false flag? Será que é impossível imaginar que alguém, talvez Israel ou elementos dentro da própria estrutura militar ocidental, tenha disparado algo ou manipulado a situação para parecer um ataque iraniano? O objetivo seria óbvio: forçar a Turquia a não escolher o lado errado, forçar Ankara a entrar na guerra contra Teherã. Isso se encaixa perfeitamente no padrão de mentiras que temos visto. Lembra das bases secretas da CIA na Embaixada Americana na Arábia Saudita? Mentiram para nós. E agora, a New York Times vem com essa história de que o Irã estaria sinalizando o desejo de negociar, que a inteligência iraniana estaria pedindo arrego para a CIA. Vocês acreditam nisso? Porque logo em seguida, um alto conselheiro iraniano, Mohammad Mokber, foi à TV estatal e disse com todas as letras: "Não temos confiança nos americanos e não existe base para negociação. Podemos continuar essa guerra o tempo que quisermos." Eles sabem que sentar à mesa com os americanos agora é assinar um atestado de submissão a mentirosos. Além disso, o novo nome da defesa do ZIWA, Pete Hegseth, disse na televisão que quer eliminar os mulás. Quem negocia com alguém que diz abertamente que quer te matar? Ninguém. Pelo contrário, o Irã dobrou a aposta. A Times of India publicou hoje algo aterrorizante. O Irã diz saber exatamente onde Benjamin Netanyahu está. Um ex-comandante da Guarda Revolucionária afirmou que a inteligência deles é completa, que sabem onde o primeiro-ministro israelense faz suas reuniões secretas. Eles estão ameaçando usar mísseis hipersônicos para eliminar a liderança israelense. Isso nos leva a um ponto de reflexão crucial. Estamos vendo líderes mundiais jogando xadrez com vidas humanas, mas as peças no tabuleiro não obedecem mais às regras. E aqui eu preciso perguntar, até onde vai a cegueira causada pela arrogância? Pensem sobre a arrogância do poder. A história humana é um cemitério de impérios que caíram não por falta de força, mas por excesso de confiança. Quando um líder ou uma nação começa a acreditar na sua própria propaganda de invencibilidade, é o momento exato em que a queda começa. Veja os Estados Unidos e Israel neste cenário. A crença de que podem manipular, bombardear e coagir sem consequências reais. E veja o Irã, a crença de que pode desafiar o mundo inteiro com retórica e mísseis.
O que estamos testemunhando é a síndrome de Ícaro em escala global. Todos querem voar perto do sol, crentes de que suas asas de cera são feitas de aço. Mas a política, assim como a física, tem leis imutáveis. Toda ação gera uma reação. A arrogância de achar que você pode humilhar um adversário sem que ele busque vingança é a maior falha estratégica que existe. Na vida de vocês, cuidado com o momento em que vocês se sentirem intocáveis. É nesse momento que o destino costuma preparar a rasteira mais dolorosa. A humildade não é apenas uma virtude religiosa, é uma estratégia de sobrevivência. Quem não respeita o poder de destruição do seu inimigo acaba destruído por ele. E se vocês acham que a confusão está restrita ao Oriente Médio, olhem para a Europa. A nossa unida e forte Europa está se despedaçando ao vivo. E as frentes entre os aliados da OTAN, ITUA, Espanha e Alemanha, estão endurecidas como concreto velho. Donald Trump, fiel ao seu estilo, atacou a Espanha com ferocidade. Por quê? Porque o governo espanhol teve a audácia de proibir o exército americano de usar suas bases para atacar o Irã. Trump chamou isso de comportamento terrível, mas Madrid não recuou. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que essa guerra é uma roleta russa com milhões de vidas, mas a briga não parou aí. A Espanha agora aponta o dedo para a Alemanha, especificamente para Friedrich Merz, tratado aqui como a figura de liderança alemã no cenário. A acusação? Traição. Durante uma reunião no Salão Oval, enquanto Trump humilhava-se à Espanha chamando-a de terrível, o líder alemão ficou em silêncio. Não defendeu seu parceiro europeu. Pior ainda, o chanceler alemão ficou calado quando Trump disse abertamente que os Adenauer poderiam simplesmente invadir o espaço aéreo e usar as bases espanholas à força, ignorando a soberania de Madrid. Vocês conseguem sentir o cheiro de enxofre nessa sala? A Europa está rachada. Nossos políticos falam em unidade, em força conjunta, mas quando as portas se fecham e o homem laranja grita do outro lado do Atlântico, a Europa se encolhe. A UE está se tornando uma piada de mau gosto. Migração, Rússia, energia e agora o Irã. Em cada crise, vemos não uma união, mas um bando de nações assustadas tentando salvar a própria pele enquanto jogam os vizinhos aos lobos. É patético e é perigoso, porque um continente dividido é um continente conquistado. E isso me faz pensar sobre a natureza da liderança e da covardia. O que faz um homem, sentado na cadeira mais poderosa da Europa, ficar calado diante da humilhação de um aliado? O silêncio é, muitas vezes, a forma mais barulhenta de mentira. Quando você vê uma injustiça, ou quando vê um aliado sendo esmagado, e você escolhe o conforto do silêncio para não desagradar o poder maior, você não é um estrategista. Você é um cúmplice. A política moderna está cheia desses líderes de papelão, homens e mulheres que vestem ternos caros e falam palavras bonitas em coletivas de imprensa, mas que não têm a espinha dorsal necessária para dizer não quando importa. A covardia institucionalizada é o câncer do Ocidente. Nós trocamos valores por conveniência, trocamos honra por acesso. E o resultado é que, quando a crise real chega, quando os mísseis voam e o gás acaba, descobrimos que não temos líderes. Temos apenas gerentes de crise preocupados com a própria reeleição. A lição para nós? Observem quem fica ao seu lado quando você está por baixo. Observem quem defende o seu nome quando você não está na sala, porque esses são os únicos que valem a pena. O resto? O resto é apenas ruído e oportunismo. E o mundo está cheio de ruído agora. E por falar em ruído e consequências reais, deixem eu mostrar a vocês algo que vai doer muito mais do que qualquer manchete política. Vai doer no bolso. Vai doer na temperatura da sua casa. O Catar, aquele pequeno gigante gasífero, acabou de declarar estado de emergência nacional. E a consequência disso? Eles pararam todas as exportações de gás. Fecharam as torneiras. O Catar é o segundo maior produtor de GNL, gás natural liquefeito, do mundo. A notícia que chegou é devastadora. A reativação das plantas de liquefação levaria 2 semanas após uma parada total e mais 2 semanas para atingir capacidade plena. Estamos falando de 1 mês sem gás do Catar. Em um mundo normal, isso seria ruim. No mundo atual, onde a Europa já cortou o gás russo e vive no limite, isso é uma sentença de morte econômica. A Alemanha e a Europa já estão na maior crise energética da história. A rota do Estreito de Hormuz está praticamente fechada pela guerra. E agora o Catar sai do jogo. É a tempestade perfeita. O preço da gasolina na Alemanha já está batendo recordes insanos. O diesel pulou para níveis que fazem o trabalhador comum chorar no posto. Um aumento de 30% em poucos dias. E acreditem em mim, isso é só o começo. Quando o gás falta, a indústria para. Quando a má indústria para, o desemprego explode. Quando o transporte fica caro, a comida fica cara. O que está acontecendo nas areias do Oriente Médio não é um filme distante. É o motivo pelo qual você vai pagar o dobro no supermercado na semana que vem.
É o motivo pelo qual o seu aquecedor pode não funcionar neste inverno. A população normal, eu, você, nossas famílias, é que vamos pagar a conta dessa loucura. Estamos olhando para o abismo. O Irã ameaça eliminar Netanyahu. A Turquia foi atingida e a OTAN está em alerta. Os estados do Golfo abandonaram os Skirnir. A Europa está brigando entre si enquanto a energia acaba. Não é mais uma crise. É um momento de ruptura. Aquele momento histórico que vamos ler nos livros daqui a 50 anos, se ainda houver livros e leitores. A questão é, o Oriente Médio vai explodir completamente e arrastar a Europa junto? Tudo indica que sim. As peças estão caindo uma a uma. E aqui, no final dessa jornada sombria, eu quero deixar vocês com uma reflexão final. Algo que vai além da política e toca na essência do que somos. Nós passamos a vida construindo sistemas para nos sentirmos seguros. Criamos fronteiras, moedas, exércitos, alianças. Construímos casas com muros altos e assinamos apólices de seguro. Mas eventos como este nos lembram de uma verdade frágil e aterrorizante. A civilização é uma camada muito fina de gelo sobre um oceano de caos. Basta uma pedra, um míssil, uma decisão errada de um homem egocêntrico em um escritório fechado para que o gelo quebre. E quando quebra, somos lembrados de que, no fundo, somos apenas primatas assustados, tentando sobreviver à noite. Mas há uma beleza estranha nisso também. Porque é na crise, quando as estruturas artificiais caem, que vemos a verdadeira natureza das pessoas. Vemos a covardia dos líderes, sim, mas também vemos a resiliência das pessoas comuns. Vemos quem corre e quem fica. Vemos quem ajuda e quem explora. O mundo está mudando e não é para melhor no curto prazo. A era da estabilidade acabou. A era da incerteza é o nosso novo normal. A pergunta que fica não é se o mundo vai sobreviver, mas quem nós seremos no meio dessa tempestade. Seremos aqueles que gritam em pânico ou aqueles que, mesmo com o céu caindo, conseguem manter a clareza para proteger o que realmente importa? O ataque à Turquia foi uma bandeira falsa? Talvez. O gás vai acabar? Provavelmente. Mas a sua capacidade de pensar, de analisar e de não se deixar manipular pelo medo é a única arma que ninguém pode tirar de você. Mantenham os olhos abertos. O jogo apenas começou.